Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e hoje vamos falar das 10 melhores cenas de morte em Pânico na Floresta. Eu já falei bastante de Pânico na Floresta aqui no canal, eu já fiz como derrotar, eu já fiz saga, já fiz crítica dos filmes, eu acho que eu fiz, né? Curiosidades, está tudo errado, enfim. E hoje eu vou falar das melhores cenas de morte que tem nesses filmes, beleza? Mas antes que a gente chegue nisso, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar aí qual a sua cena favorita, também comente qual a pior. Porque, meu amigo, se tem uma coisa que Pânico na Floresta tem, é cena de morte ruim. Também compartilhe o vídeo, eu quase nunca falo isso, mas é muito importante que você compartilhe, mostre para um amigo, alguma coisa assim, ele vai adorar com certeza. E me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Pânico na Floresta é uma franquia de filmes que começou lá nos anos 2000, ela pega muito daquele slasher, né, aquele estilo slasher que vinha lá desde os anos 80 e tal, e ele tem uma coisa meio quadrilha de sádicos, né, que é aquela parada dos mutantes canibais. E os personagens, os mutantes que a gente vê nos filmes, que são os mais relevantes, são três na verdade, que é o Três Dedos, o Dente de Serra e o Um Olho, né? E esses personagens foram criados pelo Alan B. McCroy, que é um roteirista e tal. E como eu disse, a princípio eles são só esses canibais que querem matar pessoas porque eles basicamente se alimentam das carnes dessas pessoas. Como esses canibais se tornaram deformados, é uma coisa que muda um pouco nos filmes, né? Porque no primeiro filme isso não é explicado, já no segundo filme tem uma questão lá de que eles estavam perto de uma fábrica que tinha resíduos tóxicos, uma parada assim, e depois também desenvolveram uma questão de incesto, né? De que famílias antigas começaram a ter filhos entre eles, né, irmãos, ter filho com irmãos, esse tipo de coisa, e daí nasceram crianças deformadas que depois se tornaram canibais. Então, como a primeira parcela desse filme é o Pânico na Floresta 1, a gente pode começar por ele. Existem boas cenas de morte nesse filme? Então, a questão do gore aqui, efeitos práticos, não é tão proeminente. A gente não tem cenas muito destacáveis em termos de horror. Esse filme é meio que uma mistura de filme de horror dos anos 80 com dos anos 90, né, porque claro, tem essa questão aí meio quadrilha de sádicos, que é do Wes Craven, tá? Uma coisa bem clássica mesmo, mas também tem aquela questão da violência reduzida, que é bem característica dos filmes de slasher dos anos 90. Então nesse primeiro filme, uma coisa que eu quero destacar é a cena do policial. Eu acho ela muito boa, porque é óbvio, né? Como eu já disse aqui milhares de vezes, se aparece um policial no filme, ele vai morrer, com certeza, sabe? Não há dúvida sobre isso. E esse policial, ele de fato acaba morrendo, né? A hora que ele chega lá ele aborda o Chris, e daí eles começam a falar, e de repente entra uma flecha pelo olho dele. Por que eu gosto dessa cena? Porque a gente tem mortes nos outros filmes com cenas que alguém atira uma flecha em outro personagem, só que é um efeito muito safado. É uma flecha que parece um PNG que você baixa na internet e tem aquele efeito de sangue 3D que é horrível, quase nunca fica bom assim nos filmes. Então, como a gente vê isso sendo feito de uma maneira muito ruim nos outros filmes, muito porca mesmo, nesse filme aqui eu acho que acaba funcionando, né? Eu não sei como é que eles mesclaram, talvez tenham feito uma montagem ali com efeitos práticos e tal, mas eu acho que essa cena da flecha atravessando o olho do policial funciona muito bem e é por isso que eu tô colocando ela aqui na lista. Ah, e uma coisa que é importante de dizer é que eu vou falar simplesmente as cenas de terror de cada um dos filmes que eu estou colocando aqui na lista, e depois eu digo qual que é a minha favorita, ou as minhas favoritas. Eu acho que eu vou fazer um top 3 ali, beleza? No finalzinho. Bom, em Pânico na Floresta 2, a gente tem algumas cenas de morte bem interessantes. Esse filme, ele expande muito a questão do gore, da violência e tal. Ele realmente expande bastante toda a questão dos canibais, e principalmente a questão da nojeira mesmo. Logo no começo, a gente tem a morte da Kimberly, que pra mim é uma coisa que não poderia ficar fora dessa lista, né? Que ela é cortada ao meio logo no início do filme. E são usados efeitos práticos para criar essa cena. E eu até lembro de ter assistido um extra desse Pânico na Floresta 2, né, do DVD, em que era mostrado como é que era feito a cena da Kimberly lá sendo morta. São efeitos práticos, os caras usaram uma boneca para poder simular, né, o corpo da Kimberly sendo cortado ao meio. Então é uma coisa que funciona muito bem. Então eu acho bem legal essa cena. Ainda no Pânico na Floresta 2 tem a cena lá pro finalzinho que é quando o Dale Murphy morre. O Dale Murphy é o nosso Sylvester Stallone, o nosso Rambo de fim de semana nesse filme. E o que acontece é que quando ele vai lutar contra os canibais,
a canibal mãe acaba tacando uma corrente nele que vai bem no pescoço do cara, assim. Eu acho que tem uma bola também que tá na corrente, daí basicamente enforca ele e o cara morre estribuchando, assim. Cara, é uma cena muito boa. E uma coisa que eu também acho boa, que é no finalzinho desse filme, que é a cena em que a Nina e o Jake estão lutando contra o canibal pai e a canibal mãe, que a mãe se chama Ma e o pai se chama Pa. Olha só que coisa, né? E daí, basicamente, os mocinhos jogam os canibais num triturador lá. E é bem legal, porque você vê os caras sendo moídos, assim, sabe? Tem uma mistura ali, tem uma mescla de efeito prático com efeito digital, mas eu acho que nesse caso funciona bem. Pânico na Floresta 3. Cara, Pânico na Floresta 3 é um filme que a gente pode simplesmente tirar da nossa lista. Aqui não tem mortes boas, cara, são efeitos horríveis. Logo no começo você vê justamente aquela questão da flecha de PNG, sabe? Uma flecha horrível, efeito de sangue péssimo também, né? Que é aquele efeito nitidamente falso. E você já tem uma nudez ali, que é uma coisa que se tornou característica a partir do terceiro filme, né? Então assim, Pânico na Floresta 3, cara, não traz nada de bom em questão de mortes. São efeitos de CGI péssimos. Eu acho que o pior desse filme é aquele que o maluco lá, que era um agente infiltrado, que estava no meio dos prisioneiros, ele é cortado, a cara dele é cortada ao meio. Que cena horrível, brother. Cara, é sério, eu conseguiria fazer uma cena melhor no Windows Movie Maker. Vamos agora então para Pânico na Floresta 4. Olha, a partir de Pânico na Floresta 3, Pânico na Floresta começa a se tornar uma franquia, assim, muito ruim em termos de qualidade, cara. Se torna realmente uma penitência assistir esses filmes após o segundo filme da franquia. E em Pânico na Floresta 4 não é diferente. É um filme ruim, assim, com decisões extremamente estúpidas, mas pelo menos eu acho que a gente consegue salvar umas cenas de morte aqui. A primeira delas é no início do filme, quando um doutor lá, ele é colocado na parede e, tipo, os caras colocam ele, os canibais colocam ele meio que num equipamento de tortura, onde as extremidades do corpo do médico são puxadas até, basicamente, romper o cara, deixar ele basicamente só com o tronco, sabe? E os caras puxam os braços, as pernas e tal. É uma cena bem grotesca e ela funciona muito bem porque são efeitos práticos também. O diretor, ele usa muito planos fechados, então você consegue ter uma aflição a mais. E eu acho que nesse sentido funciona bem. O único problema é que isso não faz o menor sentido, né? Imagina, os canibais tinham acabado de sair lá do hospício e os caras construíram todo um equipamento complexo só pra matar um cara, sabe? É isso que acontece aqui, ó. Os canibais, eles vão meio que sendo descaracterizados, porque eles eram canibais, eles só querem matar gente pra comer essas pessoas. Essa é a motivação deles. Só que conforme os filmes vão passando, e entra um diretor chamado Declan O'Brien, que ele começa a fazer Pânico na Floresta a partir do 3. Eu acho que esse cara assistia muito Jogos Mortais. Ele começou a colocar os canibais fazendo armadilhas que não faziam o menor sentido. Mas enfim, divago, vamos voltar às cenas de morte, que é o que importa para esse vídeo. Ainda falando de Pânico na Floresta 4, a cena que eu tenho que ressaltar é aquela do final, que só sobrevive 2 mulheres, né? E daí elas estão indo embora de boa, pensando que iriam voltar para a civilização e ser as únicas sobreviventes daquela tragédia, mas acontece que as duas morrem porque elas não viram um arame farpado, cara. Então elas passam e aquele arame farpado decepa a cabeça delas. É uma cena cínica e eu achei bastante interessante. Eu gosto também no finalzinho que tem uma música muito legal. O Pânico na Floresta 3 e o 4, talvez até o 5, eu não me lembro agora, tem umas músicas interessantes que são temas do filme, né? É uma das poucas coisas positivas que a gente pode falar desse filme, então tem que ressaltar aqui, né? E agora vamos para Pânico na Floresta 5. Esse filme vai ser rápido. Ele só tem uma cena que pode ser considerada memorável. Eu acho que memorável é uma palavra muito forte. É uma cena que pode ser considerada não horrível. É uma cena que você consegue ver sem se sentir agredido, né? Isso coloca as coisas no melhor patamar. Isso descreve melhor o que é essa cena. Vamos deixar assim, então. E basicamente a cena que eu tô falando é aquela cena do campo de futebol, que dois caras não, né? Apenas um deles, eu não lembro o nome dos caras, eu acho que é o Billy. Ele é enterrado, assim, no campo, só fica com a cabeça pro lado de fora, e o amigo dele fica preso ao gol, né? Que eles estão num campo de futebol lá. E de novo, não faz o menor sentido, né? Tipo, o canibal perdeu algumas horas para levar os caras para um campo, e aí fez uma cova ali para um deles,
Marroto lá no gol, pegou aquela espécie de Bobcat, né, que é uma máquina ali. E onde que ele arrumou aquele triturador lá que tava lá na máquina? O quê? No Carrefour? De qualquer modo, é uma cena que é relativamente tensa, né? Porque ele vai pra cima do cara que é aquela máquina super potente, com aquele triturador, prestes a fazer o nosso amigo ali em carne moída de péssima qualidade. É aquele tipo de coisa que você olha e fala, parabéns pela criatividade, porque noção, pelo visto, você não tem nenhuma, né? Por fim, vamos à apoteose de Pânico na Floresta. O fim perfeito para essa saga, um dos melhores filmes já feitos no universo. Aquele filme que quando aliens chegarem aqui, nós iremos dar como presente e falar que, ó, esse é o ápice que a nossa civilização consegue chegar. Pânico na Floresta 6. Eu tenho medo que alguém não entenda que isso é ironia. Isso é ironia, cara. Mas incrivelmente, esse filme tem mais cenas que podem ser consideradas boas, né? O filme é uma porcaria. A história não faz o menor sentido. Os atores são péssimos. Mas tem algumas cenas que a gente consegue falar que são cenas interessantes. A primeira delas acontece lá no início, que tem uma velhinha que ela tava na casa lá de dois dos canibais, que são os canibais irmãos lá. Eu não vou ficar explicando a história desses filmes porque, sinceramente, nem o roteirista se importava, eu não vou me importar. Eu já falei disso em muitos outros filmes. Eu espero que você conheça Pânico na Floresta. Tem um pouco de dó porque você conhece Pânico na Floresta, mas enfim. Essa primeira cena, essa velha, ela é jogada contra a parede. E daí funciona porque é um jogo rápido de câmera, né? Porque tem um plano do machado sendo jogado e depois da mulher sendo arremessada contra a parede e depois o plano só dos pés dela, assim, tremelicando. Então, eu acho que funciona legal. Em questões de física, eu não sei se faz muito sentido, né? Teria que ser, sei lá, o Thor para ter jogado aquele machado, para ter a força necessária para jogar a velha na parede com tudo. Mas tirando isso, ok, é uma cena legal. Depois a gente tem a cena que tem um casal copulando, porque é Pânico na Floresta. É óbvio que vai ter um casal copulando. Copulando. E daí eles estão lá no bem bom, aí chegam os canibais e matam um dos caras, ele cai no chão. E depois a outra mulher, assim, ela tem a perna toda puxada pelos canibais, assim. E também é uma coisa que funciona, é aquela questão de um jogo de câmera. Planos fechados, alguma cena de um osso saindo para fora, assim, sendo quebrado, um sangue ou outro voando, dá uma certa aflição. Então é uma cena que funciona, né? E a última cena desse filme que dá para ressaltar aqui, que é difícil dizer se ela é boa, mas cara, ela é pelo menos memorável. Não dá para passar por esse filme sem pelo menos citá-la. Tem um cara que ele é pego pelos canibais, e daí os canibais colocam ele numa mesa e basicamente colocam um cano no reto do cara. E eles começam, eu não sei se é água, eu não sei o que eles colocam no reto. Você sabe o que é reto, né? Pelo amor de Deus. Enfim, eles começam a colocar o bagulho lá e basicamente a barriga do cara explode, velho. É um efeito evidentemente falso, mas é grotesco, é bizarro. E eu gosto. Evidentemente vocês perceberam que eu não falei de Pânico na Floresta 7, simplesmente porque eu não vi mesmo, sabe? Preguiça, cara. Não parece que é bom, todo mundo falou mal, eu não vou perder meu tempo, sabe? Ou talvez um dia eu perca meu tempo, fazer o quê, né? É isso que eu faço da minha vida mesmo, eu vejo filmes ruins. E quanto pior o filme, mais vocês gostam, né? Eu percebi isso. Uma coisa meio punitiva. Começa a pensar que talvez eu esteja no purgatório e minha penitência seja ver filmes ruins pra fazer review aqui no canal. Bom, de qualquer modo, esses foram os filmes e agora eu vou falar as minhas cenas favoritas, né? Vou colocar aqui no pódio. Eu acho que as melhores cenas estão no segundo filme, cara. A cena da Kimberly eu acho especialmente boa e eu coloco ela como a melhor cena de morte. Como eu disse, o primeiro filme, ele tem uma história boa, ele é interessante, mas ele não tem tantas cenas de morte que sejam realmente marcantes ou que você possa apontar como algo violento mesmo, sabe? Então, nesse quesito ele fica devendo um pouco. E o segundo filme desenvolve muito melhor essa questão da violência, das tripas e tal, do gore, né? E aí eu vou colocar meio que na ordem também, porque tipo, a cena do Dale eu colocaria em segundo lugar da segunda melhor cena de morte da franquia Pânico na Floresta. Em terceiro lugar eu colocaria ali os canibais sendo triturados. Então eu fecharia assim, né? Os lugares que realmente importam são o primeiro, segundo e terceiro lugar, que eu vou dar todos pro segundo filme, que eu acho que funciona muito bem, né? Bom, então é isso por esse vídeo. Me diga se vocês querem vídeos desse modo, né, em que eu fale de cenas de morte de outros filmes, meio que fazendo ali um top 5, top 10, sei lá, das melhores cenas de morte em filmes, sei lá, Premonição ou qualquer outro franquia aí que vocês tenham interesse. Bom, então é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau!